Bom dia, meu nome é Enio, eu sou Enio Matias, trabalho na empresa GEA. Eu estou muito contente em estar aqui hoje, tá? Estou muito feliz. Primeiro porque a Lígia trouxe uma responsabilidade absurda para mim ontem, né? Falando de filtração. Então, tomara que eu consiga passar um pouquinho para vocês desse processo nosso que acaba utilizando o mecanismo de filtração para desalcoolização de cervejas, tá? Estou muito contente também. Em nome de todo o time GEA, quero agradecer ao time da Agrária, professor Zé Antunes, né? Agradecer o pessoal que está trabalhando nesse segmento da cerveja zero álcool, sem álcool, porque já é um momento de divisão de águas no mercado cervejeiro, tá? A gente vai entender um pouquinho aqui por quê, tá? Me permitam me apresentar rapidamente aqui. Eu acabo atuando no mercado de bebidas desde 2009, né, voltado para a cervejaria, mas dentro da indústria em si, desde os 15 anos que eu acabo atuando no mercado de bebidas, seja refrigerante, alcoólico, cerveja. Então já tenho um pouquinho de experiência prática para passar para vocês um pouco de desalcoolização também, tá? Eu sou engenheiro químico cervejeiro e já passei em algumas grandes indústrias, Ambev, Brasil Kirin, Heineken, e estou na GEA há 6 anos atuando como engenheiro de aplicação e vendas e gerenciando grandes contas também de grandes cervejarias. Então, vocês vão me ver muito dentro da fábrica de vocês, falando sobre cerveja, falando sobre equipamento, tecnologia, e espero que seja uma relação muito boa, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece, a gente continuar com isso aí, tá? Anos atrás eu estava na audiência, como espectador, como aluno, e para mim é uma honra estar aqui, a pedido do pessoal do time agrário e do professor Zé Antunes também, tá? O tema da palestra, como a gente já falou, é sobre essa manutenção da essência da cerveja zero álcool, tá? A gente não vai estar aqui focando no segmento sem álcool. Vocês já tiveram muito conhecimento ao longo dos dias sobre o processo sem álcool. Eu queria trazer um pouco de zero álcool, que é uma tendência de mercado muito promissora, tá? Só para entender um pouquinho aqui na audiência, quem trabalha em cervejaria, até se puder levantar a mão, quem é dono, proprietário de cervejaria, só para ter uma noção. Legal. Eu queria direcionar um pouquinho o assunto para vocês, tá? E em alguns momentos aqui eu posso estar direcionando para um outro segmento também, outro nicho do público, tá bom? Falando um pouquinho sobre GEA, a gente está presente em todo o globo, né? Então em todo o continente vocês vão ter alguma referência a GEA, seja em centro de aplicação, seja em centro de competência. A gente vai falar muito sobre centro de competência. Então a GEA hoje é um player mundial que ela está na vanguarda de tecnologia, né? Quando envolve o segmento cervejeiro e outros segmentos também. Para vocês terem ideia, aqui na América Latina, a gente está presente nesse universo aí que compreende o México até a Argentina, cerca de 2.000 funcionários aí presentes, né? Ou na área de engenharia, ou na área de gerenciamento de projeto, ou na área de aplicação de novas tecnologias. A GEA é reconhecida mundialmente, né, falando um pouquinho sobre a empresa, pelo segmento de bebidas, pelo segmento cervejeiro, mas existem muitas unidades de negócio dentro do nosso negócio GEA, tá? Existe uma estatística, inclusive, que a cada 2 litros de cerveja cervejados no mundo, pelo menos um passa em equipamentos GEA. Então a gente, de fato, está ali na ponta da cadeia quando se fala em inovação tecnológica para o segmento, tá? Só mostrando rapidamente, gente, um breve overview para vocês aqui de onde a GEA pode estar atuando. Toda a cadeia produtiva de valor na cervejaria a gente consegue atender pequenas, médias e micro cervejarias. Seja ela craft, com bateladas a partir de 2.000 litros, 20 hectolitros de batelada, com nossas braçagens Compact Star, seja em bateladas que exigem uma moagem com a qualidade mais refinada, moagem úmida, condicionada, a gente consegue atender esse público também. Área de adega, área de filtração e equipamentos para envase também, tá? Dentro desse universo aqui cervejeiro, temos centros de aplicação voltados para um segmento que está muito em alta também, que é o segmento de valorização de coproduto ou subproduto, bagaço, fermento cervejeiro. A gente consegue também atuar nessas áreas com diversos centros de competência que a GEA possui, onde a matéria-prima passa a ser o bagaço do malte, ou passa a ser também o fermento cervejeiro, e ele vai ser convertido através de um processo de beneficiamento em proteína para consumo humano, inclusive, tá?
E um segmento também de utilidades, né, voltado para refrigeração, captação, beneficiamento do gás CO2 e devolução para a cervejaria, além de processos de recuperação energética através de bombas de calor, que são heat pumps, um tema que está muito em alta hoje também. Tá? Entrando um pouquinho no centro de aplicação para filtração, é nosso tema de hoje aqui, para desalcoolização, estamos presentes na Europa, bem pequenininho aqui, no nosso centro de aplicação na região de Skanderborg, na Dinamarca, e um centro de competência em Hudson, Estados Unidos, né, onde a gente tem mais proximidade para estar ofertando aqui para o Brasil soluções mais customizáveis, soluções que acabam atendendo com mais proximidade do mercado brasileiro. Tá? E aqui no Brasil, em Campinas, a gente está presente com o centro de aplicação. Aqui toda a parte de engenharia, toda a parte de desenvolvimento e arranjo do equipamento, dos equipamentos, a gente consegue fazer aqui, nacionalizando parte dele e reduzindo o custo de investimento também. Tá? E o tema sem álcool, o tema zero álcool, que é propriamente dito o nosso tema de hoje, né? Existem razões para que esse tema esteja em evidência desde 6, 7 anos atrás, quando esse movimento começou. Tá? Hoje existem questões de gravidez, né? Hoje existem questões religiosas, hoje tem um público, principalmente mais jovem, que tem uma tendência a consumir cada vez menos álcool, né? Um baixo glúten, sem glúten, baixa caloria, ou sem álcool e até zerar o álcool também. Tem um nicho para isso aí. E as cervejarias estão numa situação de tentar entender se atendem esse público ou se não atendem esse público. E quem está tomando o passo, quem está indo à frente, pensando em atender, está tendo um retorno muito bom. É isso que eu vou trazer para mostrar, vou mostrar a vocês hoje com relação à tendência de mercado. Tá? Existe uma tendência aqui também em volume acumulado ano, né? Quando a gente traz o cenário de crescimento entre 2016 a 2025 para o nicho sem álcool e para o nicho zero álcool. Então, Euromonitor, Sindiserv aqui no Brasil trabalham com algumas tendências, eu posso compartilhar esse material com vocês depois via link, né? Em que o segmento sem álcool, né, até o 0,5%, deve dar uma estabilizada, né? Você não vai ter aquele crescimento tão acentuado até os próximos anos, 2028, 2030. É esperado, por exemplo, que esse cenário aqui de 1% de crescimento orgânico acumulado ano, ele se repita para daqui em diante, até os próximos anos. Entretanto, na contramão do negócio, você tem aqui um segmento 0,0, né? Que está em ampla ascensão, franca ascensão, onde o crescimento esperado para esse período aqui é de 10% e é uma tendência de triplicar isso aqui para os próximos 3, 4 anos, tá? 30%, aí 35% de crescimento, para quem está apostando no segmento 0.0. Isso aqui são dados mundo que a gente pode replicar para o Brasil também. Tanto que grandes players, né, como Ambev, Heineken, estão muito atentos para isso também, e apostando demais nesse segmento. Tá? Isso é matéria de revistas, de jornais, desde 2022 aqui no Brasil, então periódicos vêm mostrando isso aqui, até com um pouco de prova social, para quem não está tão atento ao mercado zero álcool. E falando um pouco de dados, né, do próprio Euromonitor, né, mundo, que comprova um pouco do que eu trouxe para vocês no slide anterior, se a gente olha aqui para todas as barrinhas em azul, né, um azulzinho claro aqui, você tem uma legenda para o segmento sem álcool, tá? Então existe uma estabilidade aqui, desde quando esse segmento entrou em monitoramento, em 2017, e chegou até aqui 2020, você percebe que não tem tanta variação no consumo desse tipo de bebida, né, até 0,5%. Não tem tanto crescimento nem decrescimento. Existe uma certa estabilidade, dados do Euromonitor. Quando a gente projeta isso para frente, também é esperado que o consumo sem álcool não tenha tanta variação. Entretanto, existem marcos que estão aparecendo, né, ao longo dos anos que fazem com que o segmento 0.0 tenha um amplo crescimento até o ano de 2030. E quem está partindo na frente tem uma tendência maior a abraçar essa fatia do mercado. Tá? Que marcos são esses, né? O que é que está acontecendo ao longo desse período aqui, ao longo dos anos,
que fazem com que esse segmento cresça. Inovação tecnológica é o principal deles. A gente está partindo aqui de um método tradicional de desalcoolização, térmico, né, evaporação com destilação a vácuo, que acaba trazendo uma certa agressão ao produto, né, e obriga o cervejeiro, obriga a cervejaria a ter que remontar esse produto em algum momento no final de processo. Quando você parte aqui para novas frentes, né, com filtração em regime de cross-flow, nanofiltração, osmose reversa, que é o nosso tema de hoje, você acaba tendo aqui pontos de virada de chave e fazem com que o produto com sabor, com paladar um pouco melhor, consiga ser alvo, né, de um público sedento aí para tomar uma cerveja muito boa, que tem as mesmas características do produto original. Então a tecnologia vem promovendo esses pontos de alavancagem aqui para consumo, tá? Quando a gente traduz isso aqui para o mercado brasileiro, falando em milhões de litros ano, né? Eu estou falando aqui que dados Euromonitor até 2025 e projeção Sindiserve até 2030, a gente está falando aqui num crescimento animal. Desculpem o termo, mas é um crescimento absurdo, né? 750 milhões de litros ano, comparando 2024 para 2 mil milhões de litros ano, né? E nesse contexto, pessoal, entra um pouco do que eu falei a vocês, do avanço tecnológico. A GEA tem condição, tem tecnologia para monitorar, para auxiliá-los em qualquer nicho de fabricação cervejeira. Quando a gente fala aqui no método biológico, né, em que a fermentação interrompida ou cepas, fermentos especiais entram em ação, a gente tem equipamento para auxiliá-los nesse segmento sem álcool, né, com propagação dessa levedura, com fermentação dessa levedura em ambientes apropriados para isso. Mas é algo que vocês perceberam no gráfico anterior que não tem tanta perspectiva de crescimento elevado, é mais uma estabilidade. A GEA possui tecnologia também para trabalhar com processos térmicos, né, convencionais. Estamos deixando de lado, né, por entender que o futuro está aqui na membrana, está aqui no processo de osmose reversa via membrana, tá? Então, esse equipamento, né, essa tecnologia chamada Aroma Plus, que ela foi patenteada, ela foi registrada a marca pela GEA, foi lançada em 2016, né, no nosso centro de competências Skanderborg, na Dinamarca, e em 2017 tivemos a primeira ordem de venda, ordem de compra, né, desse equipamento, para uma cervejaria, vocês vão ver mais na frente, chamada Adnams, no Reino Unido, cervejaria escocesa, tá? De maneira geral, o que é que o equipamento e a tecnologia de desalcoolização em osmose reversa proporciona? Você tem uma membrana super seletiva a álcool e água. Então você tem de um lado, após filtrada, uma cerveja muito concentrada, né, conservando aqui a sua base em lúpulo, cor, sais, aroma, etc. E você tem de um outro lado, né, uma solução hidroalcoólica que foi separada dessa cerveja mãe pela seletividade da membrana e por aplicação de uma pressão. O princípio de osmose reversa não é nada novo no mundo. É uma coisa muito conhecida para tratamento de água e para outros fins também. Para aplicação cervejeira, em 2016, ele foi iniciado e com muito sucesso. Então, vocês vão ver um pouco da tecnologia nos próximos slides, né, mostrando um pouco de passos de operação do equipamento. E sobre essa pressão também. Temos aqui uma alta pressão, 30, 35, até 40 bar de pressão, dependendo do volume desalcoolizado, passando por um meio muito seletivo, tá? De um lado, então, esse permeado vai ser separado, um permeado muito nobre, diga-se de passagem, né, diferente de um permeado de um processo térmico. Aqui você tem alta pureza e a gente vai entender que ele pode ser recuperado também em produtos seltzers, RTD, né, e similares, tá? E de um lado, uma cerveja mãe concentrada, mantendo aqui suas propriedades iniciais, tá? Mas, Enio, é só seletiva a álcool e água? Se tu tem uma cerveja muito boa, você vai ter uma cerveja sem álcool muito boa. Se a nossa cerveja tem, por exemplo, algum defeito, muito raro acontecer isso aí, mas vamos lá. Eu estou com acetaldeído muito elevado no produto. Até falei com alguns ontem aqui sobre isso.
a membrana ela vai entender que uma molécula de acetaldeído ela tem um peso, uma estrutura molecular muito similar a álcool. Ela vai deixar passar parte desse acetaldeído lá para o teu permeado aqui, tá? Então não é um equipamento, nem uma tecnologia que corrige falhas da cerveja. É uma tecnologia que desalcooliza. Então se tu tem um processo muito redondinho, muito controlado, isso é muito fácil de acontecer hoje em dia, tu vai ter uma cerveja zero álcool muito boa também, só com água e álcool nesse permeado, tá? Então aqui é muito mais uma redundância, né? Falando da seletividade da membrana. É um desenvolvimento GEA, como eu falei a vocês, a marca Aroma Plus é patenteada, é registrada para Brasil, América do Sul e Europa, e o Aroma Plus Pro é outro módulo que eu não vou trazer aqui, porque é um outro equipamento para as demais regiões do mundo, tá? Aqui de fato está o segredo, né? Na membrana, no desenvolvimento dela e na composição desses passos de operação, tá? E por que a gente vem deixando esse processo térmico de lado? A GEA já experimentou isso aí, outras empresas experimentam também, e existem cervejas muito conceituadas, inclusive feitas em processos térmicos, mas aqui tem pontos de desvantagem frente à osmose reversa. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, para a audiência, para clarificar um pouquinho, né? Quando a gente fala em indicadores físico-químicos aqui, no primeiro ponto, eu estou falando em perda de características originais da cerveja. Você tem voláteis que acabam sendo liberados, né, durante o processo de aquecimento. Você está aquecendo em 60, 40, 45, 50 graus em processos térmicos. E você é obrigado a remontar essa composição de aroma ao final do processo, né? Coisa que não acontece na osmose reversa, né, com Aroma Plus. Existe um estresse térmico sensorial, né, muito forte aqui. Todos são cervejeiros, acabaram de levantar as mãos, ou trabalham em cervejarias, ou são proprietários. Tudo que a gente não quer é trazer uma carga térmica ao produto. Nenhum cervejeiro quer trazer reações de Maillard em excesso para um mosto ou para uma cerveja, cozinhar uma cerveja, vamos falar assim. Então, o processo que eu não quero na minha fabricação, eu acabo aplicando para desalcoolizar. Não faz muito sentido, né? Então, a gente vem abandonando isso aqui. O mundo vem abandonando isso aqui. Quando a gente olha para índice microbiológico, né? Eu estou remontando no final do processo flavorizantes, aromatizantes, de modo geral, que acabam sendo fonte de contaminação também se eu não tenho uma boa asepsia na minha planta. Se eu não tenho um rigor de asepsia correto, né? Aplicado. Esse é mais um ponto para ter cuidado. E a nível de utilidades, desculpem aqui a falta de controle no pointer, mas utilidades de energia, né? Existe um gasto de vapor muito elevado para você manter um processo térmico desse rodando, mas é muito elevado, tá? Dependendo do volume que você está trabalhando, essa conta pode ser impagável, né? Do volume de cerveja desalcoolizado. E segurança, gente. Talvez alguém pode depois complementar, falar alguma coisa, mas quem trabalha com segmento classificado, área ATEX no Brasil, sabe que a concentração alcoólica maior que 9%, 9,5%, já te traz uma necessidade de classificar aquela área. Então você imagina ter um equipamento como esse aqui, que ele concentra o álcool em mais de 9% na saída. O teu permeado vai estar 9,5%, 10%, 12%, 13%, né? E você é obrigado a construir uma área isolada da cervejaria para colocar ele e classificar essa área, tá? Então, em virtude da concentração de etanol ser muito elevada aqui, tu não pode ter uma base como essa dentro do teu processo. Tem que ter uma área adicional, tá? E ainda completando essa parte de comparação, vantagens e desvantagens, né, do produto desalcoolizado a quente, processo térmico, para o processo via osmose reversa. Eu trouxe aqui algumas grandezas, né, variáveis que a gente vem trabalhando desde 2018, 17, 18, com o nosso centro em Skanderborg, uma avaliação contínua, né, físico-química da cerveja. E o que a gente vem percebendo a nível de temperatura, pressão, álcools superiores, né, ésteres de modo geral,
desculpem, o clove aqui, o cravo, né? Que está presente em algumas cervejas de trigo, né? Alguns estilos bávaros, né? Belgas, e ainda algumas cervejas especiais, natalinas, que é comum você ter aquela adição de cravo, né? No processo. Além de amargor, né? Comparando esses indicadores de qualidade da cerveja, né? Esses parâmetros aqui, com a osmose reversa em Aroma Plus, uma nanofiltração também GEA e um processo térmico aqui, tá? A gente percebe que o indicador temperatura acaba sendo determinante para uma escolha do método, né? Você está trabalhando aqui com a temperatura praticamente ambiente, 10 a 20 graus, contra 42, 45, em processos mais agressivos até 50 graus, né? Em colunas de separação, né? Processos térmicos ali. Pressão, a pressão aqui é ligeiramente, desculpa, não ligeiramente, é uma pressão maior, né? Para fazer com que o produto ele passe no meio seletivo e num caminho contrário, né? Osmose reversa, né? Então a pressão geralmente aqui entre 15 e 35 barras de pressão, depende do tamanho do teu equipamento, a tua unit. Com relação a perdas, né, no permeado, que eu falei a vocês, o permeado ali com água e álcool, é só solução hidroalcoólica. A gente percebe que é muito baixa, então você não tem esses álcools superiores aqui, ésteres, né, caracterizando aqui perdas, tá? Igual aqui o cravo, tá? Então uma composição muito baixa que é perdida, mas está muito ligado a um defeito que a cerveja pode ter do que a própria seletividade da membrana. A membrana, de fato, a gente consegue ter uma solução muito pura em água e álcool, tá? E o amargor, idem. O amargor é quando a gente trata ele como propriedade ou característica da cerveja, né? Tanto o aroma quanto o sabor, tanto o lúpulo aromático quanto o lúpulo amargor, perda aqui é insignificante. Você não tem aquecimento, você não tem liberação desse lúpulo, né? Que caracterizou teu aroma ou amargor, tá? Quem foi na Brasil Brau aqui? Quem esteve na Brasil Brau? Legal. Vocês se assistiram a palestra, né, lá no CBTEC, não sei se alguém assistiu essa palestra aqui, onde o professor Martin Zankow, ele acabou palestrando de maneira muito genuína, né, para algumas tecnologias que ele entendeu que são diferenciais no mundo, né. Esse cara, para quem não conhece, ele é o presidente do MEBAC desde 2020, então maior autoridade hoje cervejeira, né, em termos de validação de métodos, de equipamento. E ele trouxe o Aroma Plus para palestrar, de graça para a GEA, a gente não pediu. Ele acabou trazendo isso aqui, não sei se o Alfredo está aqui na audiência, mas o Alfredo ficou muito contente com isso aqui. E ele trouxe um case bem legal, que foi da cerveja Augustiner. Não sei se alguém já tomou Augustiner aqui, cerveja da região de Munique. Ele falou que essa cerveja aqui é a única que ele tomou que teve vontade de tomar o segundo copo. Para nossa felicidade, é uma cerveja desalcoolizada, 0.0, tem a 0.5 também, mas desalcoolizada em Aroma Plus, tá? Então ele acabou tendo esse endorsement, ele endossou aqui o que a gente já comprova naturalmente em alguns clientes que têm a tecnologia implementada, tá? Enio, como é que ele funciona? Como é que eu arranjo? Como é que eu posso trabalhar isso aí dentro da minha cervejaria? Pequenas alterações. Pequenas. Não é necessário construir uma nova área para ter um equipamento como esse. Não é necessário construir um novo galpão para ter isso aqui. Esse é um equipamento, esse é um arranjo que você coloca no canto da sala. Você coloca ele no canto da tua cervejaria. Ele vai ter ali, no máximo, para um volume que a gente está acostumado a trabalhar aqui no Brasil, principalmente para o segmento craft, se você tem uma cervejaria de 100 mil litros mês, 50 mil litros mês, 300 mil litros mês, você coloca ele ali. Ele vai ter 2 metros de comprimento, ele vai ter 1,5 metro, ele vai ter uma altura praticamente a minha, 1,77 m, 1,80 m, 1,75 m, sabe? Não ocupa. O que é que você vai fazer com esse equipamento? Você vai trazer conexões para essa unit que já está pronta, testada na tua planta. Então você vai ter aqui uma etapa onde um tanque de batelada que vai estar contendo uma cerveja pronta, filtrada ou maturada, vai enviar produto, cerveja,
para o skid de desalcoolização ou de filtração. Essa cerveja que está passando por esse conjunto aqui, nesse passo 1, chamado de concentração ou pré-concentração, ela está perdendo água e álcool. Ela está perdendo esse permeado aqui, em azulzinho, ó, e ele está sendo enviado para algum lugar. Esqueçam esse tanque por enquanto. Ele está sendo enviado para algum lugar. Ele está saindo da cerveja. Legal? No momento que acontece isso aqui, você começa a concentrar o teu produto, né? Você começa a concentrar ele, existe um enriquecimento aqui do produto. E vocês vão entender mais para frente que esse movimento de circulação ou separação, esse movimento gentil, como a gente fala, de baixíssima velocidade e alta pressão, ele traz algumas características benéficas para o produto, tá? Interferindo inclusive na sensação de corpo, né, da cerveja, para que ela não perca isso aí. Existe um segundo passo, gente, após essa etapa de enriquecimento, de concentração, que é a chamada de filtração. É a mesma coisa, só que nesse momento, água desaerada ou água saturada em CO2, por exemplo, água desoxigenada, água sem gás, oxigênio, né? Ela vai ser aplicada, normalmente desaerada, ela vai ser aplicada nesse processo aqui, a setinha azul aqui embaixo, e ela tem duas funções. A primeira função, atingir aquele teu target de álcool. Como assim, Enio? A separação não é feita antes, nesse enriquecimento? Sim. Para ficar mais prático, imagina o seguinte, cerca de 2/3 desse tanque aqui, 2/3 do volume, vão ser desalcoolizados em primeiro momento, nas primeiras horas. Isso corresponde aqui a praticamente 0,5% de álcool a menos do que na cerveja mãe anterior. Na prática, se tu entra com 5% aqui de cerveja no equipamento, 5% de álcool, desculpa, 5% de álcool aqui, essa etapa de concentração, ela consegue liberar um permeado com 4,5% de álcool. Então, 2/3 do tanque saíram para cá e esse permeado com 4,5% de álcool, 0,5% a menos do que a entrada. Tá claro? Tá legal? Permeado muito puro. Onde é que eu uso ele? Onde o cervejeiro quiser. O cervejeiro pode pegar isso aqui e separar para usar como base de um seltzer, como eu falei, um licor, um RTD, um produto pronto para beber. Tá lá. A segunda parte, que é a de filtração, com a adição de água, você vai setar o que você quer de target para o álcool. É 0,0? Sim, é 0,0. Então, essa água, ela começa a entrar numa vazão específica, pequena, suficiente para desalcoolizar e reduzir um pouco a concentração da cerveja que está concentrada aqui e seguir o mesmo fluxo de volta para o tanque e o permeado saindo aqui. Quanto tempo essa batelada dura, Enio? Depende muito do volume. Na prática, o que a gente vem percebendo para uma Pilsen, por exemplo, 34 horas, 36 horas, é um tempo em que ela passa separando álcool e água nesse movimento gentil, suave, tá? O terceiro passo é a diluição do concentrado. Ora, uma vez que você concentrou o produto na etapa anterior, é necessário voltar para uma base blendada, né? Você deve devolver aquele mosto básico original dele, com a adição de água. Então você vai ter aqui uma blendagem da cerveja para voltar com aquela concentração original. Quanto? Quanto eu blendo? Quanto eu doso? Depende da receita. A gente vai ouvir daqui a pouquinho um case muito legal. Vou guardar a surpresa, tá? E depende muito da receita. Você tem uma flexibilidade aqui, geralmente, de trabalhar com a redução até 85% do que entra. Então, você entrou com 100% ali em extrato, você concentrou ele e você consegue depois diluí-lo, blendá-lo, né? Com a redução aí para 85%, 70%, depende muito da tua receita de cerveja, tá? O último passo, gente, é o processo ajusante, né? O downstream, você consegue carbonatar se necessário, você consegue pasteurizar se necessário a tua cerveja, ou você consegue mandar direto lá para o envase, né? Depende muito do produto que você está desalcoolizando. Se ele
pode ser carbonatado e pasteurizado, ou se não precisa, tá? Ah, e tem um ponto importante. Eu falei a vocês que a cerveja está pronta aqui. Ela pode ser filtrada ou maturada, não é isso? Se ela for filtrada, é um mundo melhor. É o mundo de Bob, lembra? O fantástico mundo de Bob. É melhor para tudo, para a membrana, para a eficiência do ciclo, mas não tem nenhum problema que essa cerveja esteja apenas maturada. Ninguém filtra a cerveja de trigo aqui. Filtra? Não. A gente pode trabalhar com a cerveja dessa também, desalcoolizando. O único requisito é a concentração em células, a quantidade de células por ml menor que 3 milhões, tá? Entre 2 e 3 milhões. Talvez seja essa uma pergunta de alguns que eu já conversei mais cedo, mas 2, 3 milhões não é nada, né? Para quem está no ramo há um tempo, sabe que isso não é nada. Então você pode trabalhar com uma eficiência de ciclo muito boa, uma cerveja sem estar filtrada, tá? Esse aqui é um arranjo mais visual do que vocês podem ter na cervejaria, integração e o que a gente pode oferecer caso vocês não tenham dentro do processo. O Aroma Plus, ele vai precisar, ele está aqui no meio, né? Ele vai precisar de uma quantidade de água desaerada, né? Então temos um produto para isso aí, chamado Varidox, que eu trouxe o Varidox C, C de cold, de frio, tá? Temos aqui conjuntos para auxílio na limpeza do equipamento, no CIP, aqui embaixo. Um tanque em batelada, geralmente não é necessário, a própria cervejaria tem isso aqui já, você já tem. Como eu falei, algo simples, você não tem que comprar nada a mais para trabalhar aqui, tá? Você tem um tanque de permeado, que é um item opcional, porque se tu quer recuperar o permeado, tem um tanque. Você abastece ali o teu tanque e passa um certo tempo com ele até a utilização completa. Quanto tempo, Enio? O que a gente percebe é que esse permeado rico em água e álcool, ele consegue se manter estável até um tempo similar à cerveja na adega de pressão. Geralmente aí 72 horas é um limite, né, para você manter uma cerveja dentro de um tanque de pressão. Então tu consegue manter uma qualidade muito boa em 72 horas até. A gente não tem experiência prática mostrando a partir disso, mas os testes em laboratório mostraram que também você pode ter um tempo maior. Por boa prática, 72 horas é um limite confiável, tá? E ninguém passa 3 dias com um tanque de cerveja. Idem para o permeado aqui, tá? Processos de blendagem, processos de carbonatação, processos de flash pasteurização, conseguimos atendê-los também, se esse arranjo for necessário. Eu vou ter que usar aqui o computador um pouquinho, mas esse é um conceito de fábrica híbrida. Quem foi para Brasil Brau ano passado viu um pouco do professor Dr. Martin falando um pouco sobre isso aqui. E eu acabei pedindo para ele esse slide, né? Eu achei interessantíssimo. E trazendo para o conceito de fábrica híbrida que a GEA tem no seu portfólio, tá? Então quando a gente fala aqui, por exemplo, em... Deixa eu tirar o apontador, gente, desculpa. Quando a gente fala aqui numa cerveja ou numa cervejaria que tem apenas o processo cervejeiro para gerenciar, eu estou apanhando com esse pointer e esse mouse daqui, mas deixa eu ver se eu consigo clicar para vocês. Bem, não está ainda agora, mas acho que dá para a gente acompanhar aqui. Imagina uma planta cervejeira, tá? Só essa região superior aqui em cima. Braçagem, adega, filtração. O que é que você pode fazer com aquele permeado que eu falei agora há pouco? Dentro de um processo cerveja, se você não tem outro produto para trabalhar. Você pode pegar essa água com baixíssimo álcool, tem interfaces ali com baixo álcool que você pode separar e usá-la como lastro. Uma abraçagem, lastro na tina de mostura, um lastro na tina filtro, você pode dar também com água 0,1, porque aí 0,1 é água alcoolizada. Esse álcool vai embora rapidinho. E tem muita cervejaria utilizando essa estratégia para recuperação de água também, tá? Então, além de tudo, além de não gastar vapor, energia térmica, você pode utilizar aquele permeado como lastro em alguns equipamentos aqui na cozinha, tá? Quando você implementa... É uma pena não poder mostrar aqui a vocês. Deixa eu dar um ESC aqui para ver se vai. E aí eu consigo trazer de volta a apresentação, só um pouquinho.
Agora acho que vai. Tá aqui, dentro da cervejaria você pode utilizar aquele permeado com baixíssima concentração de álcool no teu processo, recupera ali. Enio, recuperar 4,5% de álcool? Não. A interface dos 0,3, 0,2, 0,1, você joga para lá, dá lastro. Mas aí você fala, eu quero trabalhar com outro produto, eu quero ter um seltzer na minha fábrica. Eu coloquei aqui a minha estação de osmose reversa, né, o Aroma Plus, e quero trabalhar ele, utilizar o permeado dele para outro produto. É possível? Separamos no tanque, você utiliza a tua base de xarope, de ingredientes para somar esse álcool e está apto a trabalhar aqui uma nova frente na cervejaria, aumentando o ticket médio da planta. Você não tem mais uma planta cervejeira, você tem uma planta agora refrigeranteira, seltzer, spirits, né, de modo geral. Você pode utilizar também esse permeado, parte dele, fração dele, para estar produzindo, como eu falei, um RTD. Você vai adicionar flavors, né? Você vai trazer ali sabores para o produto, licores, e te dá um ticket maior também. Então, esse conceito da fábrica híbrida só é possível ser implementado exatamente por conta da pureza do permeado. Um permeado que vem de um processo térmico, um convencional, não permite isso aí para a gente. Você tinha que purificá-lo, e essa é mais uma razão para que a gente não assuma isso, um processo convencional, como tendência para o futuro. E sim o Aroma Plus. Tá? Onde eu posso aplicar Aroma Plus? Qual que é a cervejaria que está apta a recebê-lo? Todas. Todas conseguem. Tá? Todas. Uma batelada por semana, 2 bateladas por semana, 3 bateladas por semana. Para uma cervejaria que faz 5 dias e meio de trabalho, 6 dias de trabalho, isso é possível. Por que batelada, Enio? Porque é o mecanismo de trabalho do equipamento. Não é um processo contínuo. Aqui você vai escolher e a gente vai customizar para a cervejaria. Um equipamento que vai desalcoolizar 40 hectos, 4.000 litros, 60 hectolitros, 70 hectolitros, 100, 200, 500, 1.000. Né? Depende muito da tua necessidade. O que mais é importante aqui é saber que temos um equipamento que ele pode trabalhar de 2.500 hectolitros ano, e traduzindo isso aqui em dias, né, você teria ali uma batelada de 30, 35 hectolitros, né, num dia natural, até 500.000 hectolitros ano. São coisas gigantes, né, coisas a nível, vou ter que falar o nome de empresa, a nível Guinness, Diageo, que desalcooliza 100% da Guinness no mundo com Aroma Plus. Quem tomar a Guinness 0.0 pode tomar e degustar e saborear, que é feita com esse equipamento aqui. Tá? Perdão. Quando a gente fala aqui em duração da batelada, como eu falei, varia muito. 34, 36 horas é o tempo que a gente vem experimentando na prática para uma Pilsen. Tá? O teor de álcool, você pode entrar com até 8% aí, que ele vai desalcoolizar. É difícil encontrar uma cerveja nacional com 8% de álcool. É mais difícil, né, no Brasil. Mas ele vai desalcoolizar, tá? Com a mesma eficiência. Eu falei da cerveja mãe. Então, aquele requisito ali de 3 milhões de células, né, de fermento por ml. O alvo 0.0, 0.5, é possível fazer 0.5 também aqui, tá? Ao invés de usar uma cepa específica, ou usar uma fermentação interrompida. A temperatura ambiente, super baixa, sem agressão térmica. Tudo que a gente não quer agredir termicamente, como eu falei. Tá? E a demanda de água fresca para diafiltração depende muito do teu volume de batelada. Tá? Então, de maneira geral, essas são características de receita, de blendagem, que o equipamento vai demandar lá da cervejaria. Falando em métodos aqui, gente, está na parte final agora, tá? Eu falaria sobre isso aqui durante um mês, se me deixar até pelos cotovelos, mas está na parte final, não vou alugar vocês tanto não. O que a gente vem percebendo aí sobre o método, né, de trabalho do equipamento e a consequência de alguns efeitos, tá? Esse processo ele poderia acontecer de maneira contínua. Alguns já tentaram fazer,
e tentam fazer ainda de maneira contínua. Uma passagem contínua para desalcoolização e acabou. Mas a gente percebeu que esse movimento de circulação suave ou gentil, na tradução literal da palavra, proporciona uma certa melhoria no corpo do produto, uma sensação melhor na boca, porque uma vez que você tira álcool da cerveja, você pode ter algum impacto no extrato aparente. Você vai ter no corpo, né, de maneira geral, e ele que forma, né, ou contribui com a formação disso aí. Então, esse movimento contínuo aqui acaba melhorando essa sensação, tá? A rediluição do produto. Falei agora há pouco também, você pode concentrá-lo, né? Você trabalha com high graft e você tem uma faixa para rediluição depois que a diafiltração acontece. Geralmente 70, 85% do negócio, tá? A lupulagem a frio antes do Aroma Plus. Posso fazer? Posso lupular a frio? Pode. A membrana é super seletiva para álcool e água. Então fiquem tranquilos com a lupulagem. Vocês não vão perder lupulagem nesse processo aqui, tá? Com relação a adjuntos, né, e lupulagem após a desalcoolização, não é obrigatório. A gente não perde. E algumas empresas vêm testando aqui a questão da associação da fermentação interrompida e fermentos especiais. Eu quero pegar um tanque que eu usei uma fermentação interrompida como método para atingir um sem álcool e usei um fermento especial também. Dá para utilizar? Dá, é possível, mas não é necessário. Você está buscando um zero álcool aqui, um 0.0, com separação física e não com método biológico. O equipamento vai te entregar isso aqui, tá? Adjuntos, lá na cerveja mãe, adjuntos após o processo, não faz sentido, tá? Não importa, você não vai perder, você não remonta o produto. Então essa é uma característica importantíssima. Você não tem que gastar grana no bolso. Você não precisa fazer isso aí, porque o método te permite uma conservação dessas características aromáticas, tá? Escala de projeto. Como falei a vocês, qualquer cervejaria pode ter um equipamento como esse. Enio, mas só as grandes? Não. O módulo Pro, que é um módulo para uma planta que está desalcoolizando 400 mil hectolitros de batelada, é algo gigante. Está fora da nossa realidade aqui. Isso é para as grandes. Mas, quando a gente fala aqui numa planta Craft S, S de small, de pequeno, né, onde eu tenho de 25 a 50 hectolitros de batelada, é algo já razoável. É um tanque de 2.500, é um tanque de 5.000, é uma batelada de 36 horas. E tu pode fazer 3 dessas na semana, dependendo da configuração que a gente vai dimensionar para vocês e da tua necessidade. Então, o módulo Craft S, o módulo S, o módulo M, né, o módulo L, e aí o LXX é que ele vai tendo um aumento, né, gradativo de capacidade, tá? Pessoal, só para não me perder aqui no tempo, né, tenho uma obrigação de tempo com vocês e do almoço também. A Vitória daqui a pouco vai puxar minha orelha, tá? O que é necessário para essa planta rodar na fábrica de vocês? Coisas comuns que as fábricas já têm. Ar comprimido, tubulação para levar SIP até ela, uma tubulação de vapor que você vai aquecer a solução de SIP. Se a tua solução não for aquecida, né, você tem conexão de água, né, água desaerada ou uma água saturada em CO2, como eu falei, para o processo de diafiltração e para a blendagem também, tá? Super simples aqui, não tem muita dificuldade nesse arranjo. E aí, finalizando, tá? Já está na parte final aqui da minha apresentação, alguns cases de sucesso no mundo. Eu trago muito esse case aqui da Kaiserdom. Eu acho que eu falei com alguém hoje, ontem, anteontem. Eu trouxe mini palestras localizadas, né? E falei muito na Kaiserdom, né? Se vocês forem, por exemplo, sem fazer propaganda, mas forem no Angelone, vocês vão encontrar Kaiserdom novinha. Vocês podem degustar a Kaiserdom 0.0, feita nesse cara, vinda da Alemanha para cá. Eles têm uma vantagem, porque não tem tanto atravessador nessa logística, nessa cadeia logística. Então, quem comprar lá, vai comprar uma cerveja fresquinha, tá? Eu ganhei
R$ 4.000 por esse merchan aqui. É brincadeira. Se vocês entram na página GEA, vocês vão encontrar muito depoimento de sucesso, muito case legal, cervejarias eslavas, escandinavas, né? A cerveja Cuco, por exemplo, aqui é uma cerveja sueca finlandesa que desalcooliza em Aroma Plus. É uma coisa sem igual. Quem curte uma cerveja muito mais forte e sem álcool, você não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Já tomei, tá? Eu falei agora há pouco na Diageo, né? A Guinness 0.0, ela desalcooliza no mundo, em todas as 4 plantas de desalcoolização dela, com Aroma Plus GEA. A gente foi reconhecido em 2023, né? Uma homenagem aí, uma honraria para fornecedores que tinham equipamento de maior destaque no grupo. A GEA com o módulo Aroma Plus Pro. Esse Pro é um módulo a mais para recuperação de permeado. Ele concentra ainda mais. Então a gente conseguiu trazer o frescor que eles queriam, né? E proporcionar um ganho também eficiente em termos de energia e água para aquelas unidades. E aí temos o caso mais recente aqui no Brasil, que para mim é uma satisfação. Esse produto Aroma Plus, essa tecnologia Aroma Plus, ela foi iniciada, teve início uma campanha no Brasil no final de 2023. Setembro, outubro, logo após a Brasil Brau, né, logo após os eventos cervejeiros do ano. E a gente começou uma campanha onde 1 ano e meio, de lá para cá, praticamente 1 ano e meio, a gente abordou algumas cervejarias, a gente levou essa abordagem técnica, a gente levou uma abordagem comercial, a gente levou, em algum momento, amostras para fazer painéis sensoriais, a gente levou nossa planta piloto para cervejarias, né, em algum momento, para comprovar que o equipamento era muito top, que funciona, que desalcooliza e que é comparável o sem álcool, o zero álcool, perdão, ao produto original. E a Socorro Bebidas, né, aí com a Ecobia, ela saltou na frente, é a primeira cervejaria no Brasil a ter desalcoolização a frio, né? Acho que não sei se o Marcelo está aqui, o Marcelão está ali. Marcelo, se quiser, não sei, queria quebrar o protocolo aqui, não sei se o Marcelo é diretor de processo industrial da planta, se quiser falar um pouquinho com a gente aqui, falar um pouco sobre esse case de sucesso com o GEA, eu acho que a Vitória não vai puxar a minha orelha não, pode vir aqui, eu acho que falar um pouquinho sobre isso, porque melhor que eu falar para vocês, gente, é o cliente, né, que entendeu que o método a frio tem seus diferenciais. Então, pessoal, a gente teve na Brasil Brau, a gente ouviu essa palestra que o William tinha comentado, né, do presidente do MEBAC, e a gente recebeu uma visita deles, como ele falou, ele não está mentindo sozinho, estão mentindo junto, né, alguns meses depois, lá na minha fábrica. E a gente estava procurando já realmente uma cerveja, fazer uma cerveja zero álcool, 0.0, e que a gente também não perdesse a essência da cerveja, né, a alma da cerveja. E também, ao mesmo tempo, uma empresa séria que a gente pudesse conversar, né, que realmente fizesse as entregas, né, conforme prometido e tudo mais, né, que a gente conseguisse negociar, ter uma boa negociação. Aí apareceu o Enio lá, né, Enio? A gente namorou quanto tempo? Para pegar na mão foi quase 1 ano, né? A gente começou a namorar, pegou na mão, né? E esse ano, no início do ano, né? Acho que foi, não, setembro do ano passado. Dezembro do ano passado, a gente adquiriu então o Aroma Plus para a gente desalcoolizar a cerveja. Nós fizemos o teste na planta piloto. Pessoal, sensacional, não mudou nada o produto. Com a planta piloto, isso validou o projeto assim 100%, tá? E para nós foi uma honra, né, ser a primeira cervejaria no Brasil a ter desalcoolização a frio. Tecnicamente falando, eu avaliei o processo, avaliei o produto, né, a gente fez algumas reuniões, inclusive na GEA, né? E tecnicamente tranquilo, realmente o que ele falou aqui será entregue, tá? Então, assim, a gente na planta piloto, a nossa cerveja ficou sensacional, ficou a mesma coisa, não mudou nada, nada. E nós atingimos 0,03% de álcool, quase 0,00 inclusive. Desalcoolizou assim de uma forma espetacular, tá?
O outro ponto importante é o seguinte. Através do Enio. Voltou? Toda a negociação da GEA, né, junto com o Enio, foi muito transparente, muito sincera, tá? A gente conseguiu fazer uma negociação bacana, realmente demonstrando a seriedade da GEA para com o cliente. E isso para nós que estamos no dia a dia de uma fábrica, que o dinheiro realmente a gente sente, né? Isso foi muito bom, tá? Então foi tudo muito, uma coisa justa, né? Transparente, não tem pegadinha, tá? Isso para nós também foi muito legal. Estou dando um depoimento sincero, tá, Enio? Então, por isso que a gente fez essa parceria com a GEA, com esse equipamento, tá? Temos aí um namoro com outras coisas, né? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está lá no stand, acho, né? Rodrigo. Aí, Rodrigo. Tem outras coisas também no futuro, né, Rodrigo? Que a gente está conversando. Então, só tenho aqui a elogiar a GEA. Não estou ganhando nada, vou ficar tranquilo. Não tem porcentagem nenhuma aqui, tá? E realmente o equipamento funciona, pessoal. Quem tem intenção de fazer zero álcool, 0.0, e que não vai alterar o produto, é esse equipamento aí. Eu fiz, testei na prática, deu certo, e a gente está aí, sendo a primeira no Brasil a desalcoolizar frio. Obrigado pelo espaço. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Eu quase paro e vou embora. Deixar só o Marcelo aqui falando com vocês. Gente, eu quis quebrar o protocolo, tá? Eu nem sei. Marcelão, ficou bonito? Eu não sei nem se ficou bonito. Nem perguntei para ele se o slide ficou bom. Eu queria muito, de maneira genuína, que o Marcelo falasse conosco, né? Trouxesse o feeling, não só dele, mas da empresa, sobre o processo, né? Sobre o equipamento GEA, para que vocês tivessem um pouco mais de confiança também. Não ser simplesmente uma palavra de quem está mostrando a tecnologia da empresa, tá? Finalizando aqui, hoje nós temos cerca de 72 units, né, como a gente chama, 72 Aromas Plus, né, entregues no mundo, tá? A gente está falando aqui de volumes que flutuam desde craft até grandes volumes, tá? Cerca de 35 unidades dessas estão presentes na América do Norte, Estados Unidos, onde o segmento craft é muito trabalhado. Então a gente tem pequenos skids, médios skids enormes, né, de filtração, entregues com muito sucesso, tá? São 67 cervejarias. Existe uma alta demanda, né, desde que essa campanha começou aqui no Brasil. Essa demanda é inclusive pela planta piloto, né? Eu hoje tenho uma escala para levar a planta piloto até o cliente que está super cheia. A gente está tentando atender todo mundo que tem essa solicitação ainda esse ano. Mas existem mecanismos também de validação do produto extra planta piloto, tá? É por isso que algumas amostras estão chegando para mim da Alemanha e Dinamarca no próximo mês. Eu vou estar levando para alguns de vocês fazer degustação, triangulação, sensorial. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal para todo mundo, tá? Que já quer partir na frente com esse produto, tá? Como eu mostrei a vocês, desde 2016, no lançamento dele, a gente teve aqui nossa primeira ordem de vendas, né? Que foi para a cervejaria Adnams, no Reino Unido. E desde então, uma entrega aumentando ano após ano, né? Se a gente fala aí em intervalo de tempo, você tem 2016 para 25, são 9 anos, né? Em 9 anos, 72 unidades vendidas, é equipamento pra caramba, né? Então, já tem uma consolidação do método para quem está comprando, tá? Além do Brasil, a gente tem uma cervejaria, que essa eu não posso falar o nome ainda, segredo, na Argentina, que está surgindo do zero agora, né? Começando da base, construção civil, mas já adquiriu Aroma Plus também, já vai começar com zero álcool lá no portfólio, tá? De maneira geral é isso. De novo, eu quero externalizar minha felicidade com o time Agrária que nos convidou, né? Estou num momento muito feliz, primeiro porque tive essa responsabilidade. Primeira vez que aguei a palestra aqui no evento da Agrária, estou muito contente. Fiz aniversário ontem também, então estou muito contente, né? Não é todo dia que se faz 54 anos, né? Brincadeira. A cerveja é boa, faz bem, mas nem tanto. Estou com 44 anos, né? Ela conserva a minha pele um pouquinho. Cerveja tem propriedades nutricionais, gente. A gente tem que entender isso aí.
A classe vinícola, ela se posicionou há um tempo, né? Falando que tomar um cálice de vinho é bom. Quem não sabe disso? Toma um cálice de vinho que é bom, tem antioxidantes. Cerveja tem coisa boa pra caramba, tá? Tem aminoácidos essenciais, leucina, isoleucina, valina. A síntese disso aí, a gente acaba não valorizando. Ela tem uma composição proteica, vide espuma, que é muito boa. Ela tem uma quantidade também de antioxidantes relevante, significativa, que vai fazer bem. Olha aqui, né? Então, está conservando, está evitando a minha oxidação. Então, é necessário promover isso aí. E o segmento está falando, tanto o Brasil quanto o mundo, que esse é um momento de virada de chave novamente para as cervejarias. É o momento da classe se posicionar como um produto que nutre, com zero álcool muito bom, que é igual ao anterior. Alguns falam, não vou tomar cerveja sem alma. Sem alma? O alma é o álcool. Mas tem um nicho que quer. E esse nicho vem crescendo, tá? Então, a minha função aqui hoje foi trazer um pouco de conhecimento para vocês. Espero que eu tenha conseguido isso aí, com a minha felicidade também. E está aberto a perguntas, né? Se não for aqui, lá no stand, fiquem à vontade. Torrem minha paciência, perguntem sempre, né? Eu vou estar frequentando a cervejaria de vocês com mais intensidade de agora em diante, porque esse universo craft veio para mim também e eu quero estar muito presente de vocês, tá? Obrigado mais uma vez, bom almoço a todos e estou aberto a perguntas aqui, tá? Obrigado. Muito obrigado pela palestra, espetacular, não só a apresentação, o conteúdo, mas o design dos slides também muito bonitos. Tu mencionou que a membrana ela é seletiva para basicamente álcool e água, né? E que tem alguma efetividade na redução de acetaldeído, por exemplo. A minha pergunta é se existe algum trabalho para aprimorar esse sistema para retirada de off-flavors como um todo, não só essa solução hidroalcoólica. Marcelo, obrigado. Na verdade, existe um problema quando a gente fala em cervejaria, em segmento cervejeiro, que é oxidação. Eu acho que a tua pergunta entra nesse tema também. Oxidação da cerveja. O que é que eu faço para evitar esse processo? Existem aldeídos que acabam não contribuindo, né, para uma cerveja mais fresca, trans 2-nonenal, por exemplo, né? Então, esse é um tema de desenvolvimento dentro da GEA também. A gente está buscando membranas super seletivas que possam remover o que não é necessário. Vamos pensar no seguinte, tá? Tua pergunta é muito boa. Pensa no seguinte. Se investe muito hoje em processos de fabricação de cerveja, em produção de água desaerada. Cada vez mais o processo pede taxas residuais de oxigênio menores. 2 ppb, 5 ppb, 10. Por que eu devo gastar tanta energia térmica em um processo para produzir água e eu não retiro o precursor dessa oxidação da cerveja para utilizar uma água cervejeira, por exemplo, com a concentração de oxigênio em 50, em 100, em 200? Esse é um questionamento muito bom e está dentro do nosso centro de competência na Dinamarca desenvolver algo assim. Já existe uma linha para isso aí, inclusive a gente está desenvolvendo um processo de pasteurização a frio para a cerveja, tá? Que vai ser somado a esse desenvolvimento na membrana. Então tu vai pasteurizar sem energia térmica alguma, só com agitação do próprio fluido através de alta pressão ou ultravioleta. Existe uma coisa muito bacana, eu não posso dar tanto detalhe agora porque está em fase de desenvolvimento, né? Está em R&D, mas existe sim uma linha para isso aí, tá?